mais facilmente do vosso modo de pensar. Essa palavra movais aqui é não tenhais uma mente agitada, uma mente perturbada, uma mente ansiosa. Nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane. Essa palavra engane aqui é ilusões. Ninguém. Senhores, o mundo é um mundo de ilusões. Nós estamos pervertidos nesse mundo. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo. Isso no plano horizontal. Eu sempre brinco, né? A gente encontra a pessoa e fala, tudo bem? E a outra pessoa responde, tá tudo bem. Senhores, eu hoje falo assim, tirando as coisas ruins, tá tudo bem. Porque não pode estar tudo bem. Um filho de Deus não pode entender que está tudo bem. Isso é um viés religioso. Como pode estar tudo bem se as pessoas que você lida com ela, ou até você próprio, não nasceu de novo, não tem espírito vivificado? Só está bem para aqueles que convivem falando em Cristo. Você convive com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, seus amigos falando de Cristo? Então está tudo bem. Aí está tudo bem. Mas não é com os amores do mundo, não é os afetos do mundo, mas é o afeto em Cristo. Por Cristo, para Cristo, em Cristo. Quem vos iluda. Isso aqui é importante, irmãos. Porque, segura esse texto, eu quero te mostrar algo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu, sinceramente, irmãos, eu aprecio esse fato de nós sempre procurarmos a Bíblia para interpretarmos a Bíblia. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 4. Veja os versículos 1 e 2. Mas o Espírito diz expressamente, essa palavra expressamente, ela tem o sentido de urgência, ela tem na sua raiz o sentido de urgência. O que quer dizer que aquilo que o Espírito Santo está dizendo aqui é urgente. Irmãos e irmãs. Primeiro que a Trindade é atemporal, mas quando o Espírito Santo, através do ser humano, escreveu a Bíblia, ele preletor, está dizendo que era urgente. É urgente hoje. É urgente todo o tempo. É urgente a gente nascer de novo. É urgente a gente não apostatar da vida espiritual. É urgente a gente passar a falar só em Cristo. Fazer tudo para a glória de Deus. E ouvir cada dia mais o Espírito Santo. É urgente. É urgente porque Cristo está para voltar. E quando ele voltar, ele vai passar régua. Não adianta chorar. Falar que não entendeu. Que se arrepende. E aí já era. O arrependimento agora, antes da volta dele. Daí a nossa função aqui. É alertar para nós nos arrependermos. Para nós não apostatarmos. Para nós nos unirmos em Cristo. Não é uma união ele com ela, pai com filho, é muito mais. É unir em Cristo, em vida espiritual. Esse é o nosso objetivo. Se isso foi urgente há 2000 anos atrás, como que nós vamos ler esses textos? Se era urgente nos dias de Paulo, então o que dizer dos nossos dias? O Espírito diz com urgência, com clareza absoluta, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há uma versão que ela diz assim: a profissionais da mentira, que tem como único propósito enganar, iludir. O que mais tem hoje, senhores?
e só tem uma saída, é nascer de novo. Amados irmãos, hoje se popularizou nos nossos dias o ministério coach. Pastores coaches, pregadores coaches, profetas e profetisas coaches. Irmãos, o púlpito cristão e sagrado, onde o evangelho deve ser pregado, não é um palco para animadores de auditórios, pregadores que só visam massagear ego. O púlpito sagrado, onde o evangelho santo tem que ser pregado, não é lugar para dissimuladores, como você encontra lá no livro de Judas, para coaches, aqueles que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos, irmãos, que Deus levante trombeteiros entre nós, que preguem aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Não homens que venham apenas massagear o nosso ego. Que Deus levante profetas no meio do seu povo, que os alerte, que os ajude a corrigir os seus caminhos, que os encoraje a prevalecer, a persistir, a avançar, a não retroceder, a caminhar com seriedade, porque é isso que se requer de nós, da igreja. Você sabe o que é extraordinário sobre o livro de Apocalipse? Em muito aspecto, é claro, mas há um ponto que eu quero chamar a atenção. É quando você chega no capítulo 19. Capítulo 19. E você vai vendo, a partir desse capítulo, a mudança da tônica. E ali há uma mensagem sobre uma esposa que já se ataviou. E não só isso, essa visão é uma visão crescente, porque ela inicia. Deixa o capítulo 1 com a visão dos candeeiros. Depois você vai ter essa visão da igreja de Filadélfia. Depois você vai ter a visão dos 144 mil. Depois você tem uma visão de uma multidão em torno do trono, diante do trono. Depois você vai ter essa visão da noiva que se ataviou. Depois você tem uma visão de uma cidade nupcial. Essa é a visão. E tudo isso é a doutrina de Apocalipse sobre a igreja gloriosa. Não é pequeno não, irmãos. Não é um assunto qualquer. Esse assunto precisa arrebatar o nosso coração hoje. Porque o ministério da palavra que o Espírito Santo está hoje atuando visa nos preparar para isso. Visa nos preparar para essa eternidade. E esta é para mim uma das glórias do livro de Apocalipse. É você olhar que, por um lado, neste livro nós já vemos Satanás eternamente derrotado. E você vê a igreja gloriosa diante do Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, contemplando a face do Cordeiro. Isso precisa invadir o nosso coração. Da mesma forma como Eliezer. Quer dizer uma coisa interessante? Eu, antes de ter um amadurecimento espiritual, e acho que muitos dos senhores também pensavam, pensam assim, Apocalipse era o fim do mundo. Tem filme que fala isso, fim do mundo. E tá certo, é o fim do mundo. Mas é glória do reino. E quando a gente fala fim do mundo, as pessoas ficam, vai acabar o mundo? Vai. Mas quem está no reino quer que o mundo acabe quanto antes. Exatamente para a gente ir para o reino. É espiritual e outro é um natural. Pense nisso. Entrou na casa de Labão e pode falar de Isaac. À medida que ele está falando de Isaac, à medida que ele está falando do propósito de Abraão, com relação à noiva do seu filho, você pode perceber ali que o coração de Rebeca estava sendo arrebatado, estava sendo conquistado. Como que aquela moça, de repente, diante de um aparente desconhecido, ela tomou a decisão mais séria da vida dela. Quando lhe foi perguntada, irás tu com este cavalheiro? Ela disse, eu irei. Por que essa convicção?
porque o coração